Pai, nós te louvamos por esse momento, que a tua igreja se reúne, Senhor. A tua igreja aqui na terra é a única instituição que tem a autoridade de usar o teu nome, o nome que usastes aqui na terra, Senhor Jesus Cristo. Concede graça ao teu Filho, sabedoria, inteligência espiritual, discernimento. Usa daquilo que Ele preparou. Mas dá, Senhor, primeiramente daquilo que o Senhor já preparou. Dá-nos, Senhor, a tua palavra enviada aos quatro ventos da terra, que ela venha em direção do coração contrito, abatido, que ela venha como resposta, que ela venha como defesa, como escudo, que ela venha suprir as nossas necessidades. Usa poderosamente o teu Filho nesse último culto, nessa última escola dominical de 2024. Usa, Senhor. Toma realmente o teu lugar, como nós cantamos agora. Teu é o reino, teu é o trono. Não deixa, Senhor, que esse altar nunca seja trono de homens. Nós não queremos que seja um trono de homens, sempre o teu trono. Tu és o pastor dessa igreja. E nós, como pastores auxiliares, pedimos a ajuda e a direção do sumo pastor que está em nosso meio, Senhor Jesus, o Cristo. O Senhor é contigo. Amém. Durante todos esses meses, tem sido ministrado acerca dos dons do Espírito Santo. Dons de quem? De quem? Em Gálatas 5, versículo 21, ele fala acerca do fruto do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, fala acerca dos dons do Espírito Santo. Tanto o fruto quanto os dons pertencem ao Espírito Santo. E hoje, eu quero falar, concluindo esta lição, essas lições, essa série de lições, acerca desta pessoa maravilhosa, que se chama o Espírito Santo. É muito interessante, queridos, porque nós olhamos para a igreja e muita gente não tem consciência de que é o templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. E muita gente às vezes não tem consciência disso. E não sabe que ouve a voz do Espírito Santo. Há um texto que eu quero começar por ele, em Zacarias 4:6, lá no Antigo Testamento. E é proposital isto. E ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na versão NBVP, ele diz da seguinte maneira: não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que nós vamos vencer? Pela nossa força? Pelo nosso braço? Nos nossos dias, nós temos ouvido falar acerca de pastores que estão estafados, que estão cansados, que estão oprimidos, alguns até com síndrome do pânico. Ouvimos falar de pastores que se suicidaram. E eu tive pensando, por que isso acontece? Será que esses homens
não foram chamados por Deus? Muitos foram. Mas, o que nós podemos depreender destes homens, é que eles estavam fazendo a obra de Deus, pela força do seu braço, pelo seu próprio esforço. E aí, quando nós fazemos as coisas pelo nosso próprio esforço, nós nos cansamos. O nosso corpo cansa, nossa alma cansa, até o espírito, até a unção se desgasta. E o Senhor diz: não é pela sua força, é pelo meu espírito. Diga comigo: não é por minha força, nem pela violência, que eu vou vencer. Será pelo Espírito do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quantos de nós aqui conhecem a pessoa do Espírito Santo? Levanta a mão, por favor. Muitos já tiveram experiência com ele. Muitos homens de Deus falaram acerca do Espírito Santo. Agostinho de Hipona disse o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai. Marcelo, se puder tirar um pouquinho, acho que, não sei se isso é meu ouvido, está um pouco grave, acho eu, não sei. O Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Charles Spurgeon disse: sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Somos como os navios sem vento, somos inúteis. Sem o Espírito de Deus, nós somos inúteis. Dwight L. Moody disse o seguinte: a obra do Espírito é transmitir vida, implantar esperança, dar liberdade, testificar de Cristo, guiar-nos a toda a verdade, ensinar-nos todas as coisas, confortar o crente e convencer o mundo do pecado. Corrie ten Boom, uma mulher de Deus que foi muito usado na época do nazismo, há um livro chamado Refúgio Secreto, que eu aconselho os irmãos a lerem esse livro. Ela disse o seguinte: tentar fazer a obra do Senhor com suas próprias forças é o mais confuso, exaustivo e tedioso de todos os trabalhos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, então o ministério de Jesus simplesmente flui de você. George Miller, outro homem de Deus, disse o seguinte: a palavra de Deus é o nosso único padrão e o Espírito Santo, nosso único professor. A.W. Tozer disse o seguinte: quando temos o Espírito Santo, temos tudo o que é necessário para ser tudo o que Deus deseja que nós somos. Homens de Deus, ou mulheres de Deus, atentem para essas palavras. Desde os pastores aos diretores de departamento, seja da escola bíblica, seja dos assistentes, seja do louvor, não queira fazer nada sem o Espírito de Deus na sua vida. Lembra das palavras de Zacarias: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia responde: quem é o Espírito Santo? Sim. Há muitos textos em que ela fala acerca do Espírito Santo. Ele responde essa pergunta, a Bíblia responde esta pergunta, afirmando especialmente sua divindade e personalidade,
destacando a sua obra tanto lá no Antigo Testamento, por isso que eu fiz questão de começar por Zacarias 4:6, quanto no Novo Testamento. A diferença é que os profetas de Deus do Antigo Testamento, eles trabalhavam pelo Espírito, mas eles não tinham o Espírito habitando dentro deles. E nós temos. E eu fico imaginando os profetas de Deus, perguntando para nós da igreja do Novo Testamento, fala para mim, meu irmão, como é que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Como é que é essa sensação? Explica para mim como é. Porque ele vinha, me tomava, eu fazia a sua obra e ele ia embora. E eu ficava apanhando, eu ficava preso, tive que andar nu e descalço 3 anos, eu tive que ficar deitado, de um lado 300 dias, do outro lado não sei quantos dias, fazendo a minha comida nas fezes. E como eu reclamei que era nojento comer fezes, cozido nas fezes humanas, então tá bom, você usa fezes de animal. Como que se melhorasse alguma coisa? Fala para mim, como é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Fala para mim, como é que é ser o templo do Espírito Santo? Como é que é ser morada do Deus vivo? Eu não sei essa experiência. Eu só sei que ele vinha, me tomava, eu fazia a sua obra e ele ia embora. Mas você é tomado constantemente por ele. 24 horas por dia você é templo dele. Fala para mim que sensação é essa? Hein? Que sensação é essa? Fala para mim. Comenta comigo que sensação é essa de ter o Espírito de Deus habitando dentro de você. Certo homem, muçulmano, ficou abismado de ver que o Espírito Santo habita dentro de nós. E ele disse, vocês são o único povo que o Deus de vocês habita dentro de vocês. Em João, capítulo 17, penso eu, ou é 14, não sei. Sei que é no livro de João. Ele diz assim, que nós viremos e faremos nele morada. Você é morada de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Marcos 1,10 ele diz o seguinte, e logo que saiu da água viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. Lucas 24:49 ele diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 1,32 diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. E mais, João 14:26 diz, na versão NVT, mas quando o Pai enviar o encorajador ou o consolador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15:26 ele diz, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, ele virá do Pai e testemunhará a respeito de quem? A respeito de Jesus. Atos 1:4-5 ele diz, estando com eles, determinou-se-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui está um grande segredo. Por que os homens de Deus ficam cansados? Porque foram para o seminário, foram para a escola bíblica,
treinaram, aprenderam as técnicas, mas não esperaram a promessa do Pai. Não foram cheios do Espírito Santo. Não buscaram a plenitude do Espírito Santo. João 16, do versículo 7 ao 15, eu não vou ler todo, mas Jesus está dizendo aos discípulos que convém que ele vá. Porque se ele não for, o Consolador não virá. Se ele não for, o Consolador não virá. Mas é interessante que o próprio Jesus, para fazer a obra que lhe foi designada, ele precisou do Espírito Santo. Nós lemos 2 textos em que o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, para todo mundo ver que é necessário sermos cheios do Espírito Santo. E Jesus diz que quando esse Consolador vier, e ele já veio, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aí Jesus diz que tinha muito o que dizer ainda. Mas a igreja não estava preparada para receber aquilo que ele tinha que dizer. Mas ele falou que quando o Espírito viesse, ele anunciaria todas as coisas. E anunciaria também o que haveria de vir. E é interessante porque 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, o Consolador veio, o Encorajador veio, e trouxe revelações da parte de Deus que Jesus não falou. E quando surgiu Paulo, então, Paulo trouxe uma riqueza para a igreja gigantesca. Nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo, inclusive acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca da sua obra, acerca dos seus dons ministeriais e dos dons espirituais. Nós aprendemos também que é necessário ter ordem no culto, que o culto não é feito de qualquer maneira, e que o Espírito Santo exige que o culto seja feito com inteligência. Precisa haver ordem. Quando um fala, o outro se cala. Não é tudo ao mesmo tempo, não. Não é confusão, não. Ai, eu perdi a noção. Não, ninguém perde a noção de nada. Ninguém perde o controle de nada. E numa outra ocasião nós vamos ver isso, acerca da ordem do culto. Romanos 8:9, ele diz, vós porém são controlados pela natureza, vós porém não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Em 1 Coríntios 2:10 ele diz, mas não foi a nós que Deus revelou mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. E ele nos revela esses segredos profundos de Deus. Interessante, não? Ele revela os segredos mais profundos de Deus. 1 Coríntios 6:19, na versão NVT, diz o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Diga, eu não pertenço a mim mesmo.
Eu não faço o que eu quero. Eu não digo o que eu quero. Eu não ando como quero. A maneira dele. Segundo aos Coríntios 3,17 diz assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. É preciso ter medo? É preciso ter temor? A não ser o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas ele diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há. Ele está aqui nessa manhã? Tem certeza? Ele já se manifestou aqui nessa manhã? Que experiências maravilhosas nós temos tido no louvor, não? Que tempo precioso tem sido o louvor nesses últimos tempos. Salmo 22:3 diz que ele habita entre, tu és o santo, o que habitas entre os louvores do seu povo. Há uma canção portuguesa que diz assim: duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. Eu gosto desse cântico. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. Ele não aguenta o louvor da igreja. E Paulo fala aos Efésios 5:18 o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Ai, pastor, quando eu estou cheio do Espírito, estou embriagado. Não está, não. Quem falou que a igreja estava embriagada foram os ímpios. Os ímpios é que disseram que o povo de Deus estava embriagado. Não foi o Espírito que falou isso. Está certo que nós tomamos o vinho novo. Mas nós não perdemos o controle. O Espírito Santo é chamado na Escritura de Espírito Santo. Por que motivo? Como referência ao atributo divino de santidade que ele possui por ser Deus. Como também para distingui-lo do espírito humano e dos espíritos imundos, isto é, os demônios. A palavra espírito provém do hebraico ruach, e do grego pneuma. E ambas as palavras têm o sentido de soprar, sopro. Quando o homem foi criado, Deus soprou em suas narinas. Quando o homem foi criado, ele recebeu uma dose, uma porção do Espírito de Deus dentro de si. Mas o homem pecou. E esse pecado fez com que o homem fosse separado de Deus. Mas quando o homem nasce de novo, quando o homem é regenerado, o Espírito de Deus passa a habitar novamente dentro deste homem. Novamente o sopro de vida entra em nós e nós passamos a viver. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por vezes o Espírito é chamado só de Espírito. Não vem com o adjetivo santo. Mas todas as vezes que a palavra menciona o Espírito Santo, ela faz saber que é acerca do Espírito Santo que ela está falando. Não há confusão. Porque o Espírito do homem é com letra minúscula. E o Espírito de Deus é com letra maiúscula. Ele também é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor e Espírito de Cristo. O Espírito Santo é denominado como a terceira pessoa da Trindade. Diga comigo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele aparece nas Escrituras, igualmente sendo Deus,
assim como o Pai e o Filho. E não há confusão nisso. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere como outro consolador, e numa versão melhor, como outro auxiliador. Essa expressão, ela não aponta só para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus. Pois o próprio Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele ao utilizar a palavra outro consolador. O Espírito Santo é alguém que age exatamente como o Pai e como o Filho. Não há confusão nisso. Por isso que Jesus disse que eles viriam e faria em nós morada. Nós não temos só o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos o Pai e o Filho também habitando dentro de nós. Que privilégio nós temos. Diga, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, mas também eu tenho o Pai e o Filho habitando em mim. Que riqueza, não? Que riqueza maravilhosa. Sabe que o Espírito Santo, frequentemente também, ele recebe outros nomes e títulos na palavra de Deus. Ele é o autor da Escritura. A Bíblia foi inspirada por ele. Ele é o autor verdadeiro das Escrituras. Ele é o consolador, conselheiro, ajudador, encorajador. Ele é o convencedor do pecado. Ele é o depósito, o selo, a garantia. Ele é o guia, habitador dos crentes, intercessor, revelador, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Espírito de vida, Mestre, o Senhor, Cristo, testemunha, promessa do Pai. Você tem todos estes títulos habitando dentro de você. Você já viu como você é rico? Você já viu o tesouro que habita dentro de você? Somos vasos de barro com um tesouro precioso habitando dentro de nós. Sabe o que eu acho lindo? É que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tão grande, é tão profunda, que dependendo do ângulo que nós olhamos, nós vemos três. Mas de outro ângulo nós vemos um só. Eles são três, mas quando nós olhamos para ele, nós vemos um só. A esse Espírito Santo é atribuído para ele as mesmas qualidades que só Deus tem. Onipresença, onisciência, onipotência, soberania, glória, eternidade e a própria santidade. Tão singular que o adjetivo. O amor entre eles é tão grande, é tão profundo, é tão extenso, que o Pai e o Filho se revelam na pessoa do Espírito Santo. E o mais interessante é que nós adoramos ao Pai, adoramos ao Filho e não adoramos o Espírito Santo. Por quê? Porque ele entrega toda a adoração que ele recebe ao Pai e ao Filho. Você já viu que nós pouco cantamos acerca do Espírito Santo? Nós cantamos mais em relação ao Pai e ao Filho? São poucas canções que nós temos acerca do Espírito Santo. Espírito,
Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Nós cantamos pouco acerca dele. Talvez deveríamos cantar mais. É interessante porque a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Esta unidade deles é um exemplo para nós. Porque nós deveríamos ser um como eles são um. Esse respeito que tem entre eles deveria e deve haver entre nós. Quando nós olharmos para o pastor Samuel, nós não temos que olhar o pastor Samuel, nós temos que ver a igreja. Quando nós olharmos para o pastor Sérgio, nós não temos que ver o pastor Sérgio, nós temos que ver a igreja. Tal e qual a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo. Mas não deve ser confundido como ele sendo o Pai ou o Filho, porque não é. Eles são três pessoas distintas, cada um com a sua identidade. Mas essas três pessoas formam um só. Temos um só Deus. Um só Deus. Nós não temos três deuses. Nós temos um só Deus. Diga, eu tenho um só Deus. Amém? A igreja primitiva, desde o seu princípio, ela entendeu e reconheceu a plenitude da divindade do Espírito Santo. E isso pode ser visto no caso de Ananias e Safira. Atos 5, 3 e 4. Pedro interrogou primeiro a Ananias. Diga-me, vendeu por tanta propriedade? Sim. Por que você está mentindo a Deus? Por que você está mentindo? Primeiro ele disse, por que você está mentindo ao Espírito Santo de Deus? E segundo ele perguntou, por que você está mentindo a Deus? Irmãos, presta atenção nisto. Porque quando nós estamos negando o Espírito Santo de Deus, nós estamos negando o próprio Deus. Pedro perguntou para Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. E aí nós entramos num outro assunto relacionado ao Espírito Santo. Nós até agora vimos quem ele é.
mas a santidade que habita dentro dele, a santidade que ele é. Jesus fez um alerta impressionante, que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Diga comigo, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mateus 12, 21 a 32 diz: por isso eu afirmo a vocês, todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. O que é blasfemar? O que é uma blasfêmia? É uma calúnia, uma difamação, um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Presta atenção. A blasfêmia é uma calúnia, uma difamação, um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. É um discurso ímpio e repreensível, injurioso contra a majestade divina. O que é ser blasfemo? Que fala mal, difamador, repreensível, que injuria, abusivo. Opa! O negócio ficou apertado agora, né? Porque ele fala que a blasfêmia é um discurso ímpio, irrepreensível e injurioso contra a majestade divina. Mas ele também diz que é calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Isso quer dizer que blasfemar contra o irmão também não é nada bom, hein? Que alerta que a palavra nos dá. E se nós observarmos bem a palavra, a blasfêmia é um pecado que só pode ser feito com palavras. Só pode ser feito com palavras. É um pecado que a pessoa comete com a sua boca, ou com a sua caneta, ou com o seu teclado. É um pecado verbal. Tem a ver com dizer algo contra o Espírito Santo. Os líderes religiosos da época de Jesus, os clérigos, os fariseus, os saduceus, eles se mostravam constantemente contra Jesus. E eles buscavam meios de matar a Jesus. Chegaram ao ponto de dizer que Jesus expulsava Satanás pelo poder de Satanás. E Jesus, quando ouviu isso, teve um diálogozinho com eles. Ô camaradas, ô rapazes, parem já com isso. Eu, Jesus, tenho sido paciente com vocês. Eu tenho aguentado essas balelas que vocês falam aí. Eu tenho sido tolerante, eu tenho sido longânimo. Mas agora vocês estão chegando no limite. Perigosamente vocês estão chegando no limite que, se vocês romperem esse limite, será uma acusação que aniquilará vocês para sempre. Não vai ter perdão. Não vai ter volta. Então para agora. Interrompe agora isso. Porque se vocês continuarem por esse caminho, não vai ter volta. Se vocês continuarem por esse caminho que vocês estão indo aí, ó, vocês não vão ter volta não, hein? Por quê? A blasfêmia
Essas máquinas, elas são assim. Na hora que você mais precisa, elas travam. A blasfêmia, ela é algo que é feita, é algo falado contra o Espírito Santo de Deus. É atribuir ao demônio, ao diabo, aquilo que é feito pelo Espírito Santo. Presta atenção, a blasfêmia é algo que é atribuído ao diabo quando é o Espírito Santo fazendo. E é um pecado imperdoável. Porque você está atribuindo a Satanás uma obra que é feita pelo Espírito Santo. E ele não admite isso. O Espírito Santo não admite isso. E esse pecado não pode ser cometido por um ímpio. Porque o ímpio não tem discernimento dessas coisas. Esse pecado só pode ser cometido por uma pessoa religiosa, por uma pessoa que tem conhecimento das Escrituras. O ímpio não jamais vai cometer uma coisa dessa. Ele não sabe quem é o Espírito Santo, ele não conhece o Espírito Santo. Mas o religioso tem por pressuposto saber quem é o Espírito Santo. Jesus lá na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse que o pecado contra eles seria perdoado, mas contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Difamar o Espírito Santo é imperdoável. Diga comigo, difamar o Espírito Santo é imperdoável. Quando eu estava meditando sobre esta palavra, o Senhor me chamou a atenção a uma coisa. Lembra que eu disse agora há pouco que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um modelo de unidade para nós? E que nós devemos ser um, como eles são um, que é a oração de Jesus em João 17? Há uma coisa, queridos. Um homem de Deus, debaixo da autoridade de Deus, instruído por Deus, nomeado por Deus, quando ele fala, não fala de si mesmo, mas fala pelo Espírito Santo de Deus. E se você atribuir a fala do homem de Deus, debaixo da unção de Deus, debaixo das instruções do Senhor, ao diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir. Um homem de Deus, instruído por Deus, debaixo da direção de Deus, quando fala uma palavra, fala pelo Espírito Santo de Deus. E se você atribuir esta fala ao diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Presta atenção nisso. Porque essa palavra é muito séria. É muito séria. Quando Jesus subiu aos céus, ele não podia ficar aqui. Ele tinha uma missão a ser completada. Ele ficou apenas 3 anos aqui trabalhando. 3 anos trabalhando ininterruptamente, deixando as suas instruções. E ele soprou sobre os discípulos, sobre os 70. E eles saíram e voltaram maravilhados
com os sinais, prodígios e maravilhas que eles viram. Só com o sopro. Ainda não estavam plenos, ainda não estavam cheios. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, eles ficaram cheios, ficaram plenos do Espírito Santo. De tal maneira que Pedro chegou e João na porta do templo. Estava lá um homem paralítico, coxo. Vocês já viram um paralítico que não anda? As suas pernas são atrofiadas. Não tem músculo. É osso e pele. E Pedro disse para aquele homem: levanta-te! Oh, queridos, pensa um pouquinho. Hein, ô Leandro, você que é enfermeiro. Como é que é a perninha? Dá para ficar de pé? Aquela perninha só pele e osso? Tem firmeza? Tem sustentação? Imediatamente, os músculos foram criados, os tendões foram criados. Aquele homem ficou de pé de tal maneira que ele não só ficou de pé, ele saltava. Tal foi o poder do Espírito Santo atuando naquela pessoa. Quando o Senhor disse para Lázaro, 4 dias morto, e as irmãs disseram, cheira 4 dias morto? Não, 4 dias enterrado. Não era morto, ele estava enterrado. Não está escrito. Judeu não enterra de um momento para o outro, faz ainda lá a cerimônia. Ele estava enterrado há 4 dias. Quantos dias Lázaro estava morto? Nós não sabemos. E as irmãs de Lázaro disseram, cheira mal, está em decomposição, os órgãos estão destruídos, o cérebro está destruído. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. A única coisa que Jesus disse foi, tira a pedra, remove a pedra. E Jesus gritou, aquela palavra entrou lá naquele túmulo. O Espírito Santo foi a Lázaro e o ressuscitou. O homem enfaixado. Como é que aquele homem saiu daquele túmulo enfaixado? Eu não sei, mas eu posso imaginar que ele foi sugado pela palavra do Senhor. E ele se apresentou na porta do túmulo enfaixado. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. E a Bíblia não relata que Lázaro foi ao médico para tomar remédio. Próximo relato de Lázaro já é num banquete comendo ao lado de Jesus. Ei! Está na hora não de você se encher do Espírito Santo? Está na hora não de você conhecer quem é o Espírito Santo e ser cheio dele? Se a gente só com um sopro, que nós recebemos quando nascemos de novo, já fazemos coisas incríveis, imagina, cheios da sua plenitude. Agora, o Espírito é o sopro de Deus, atuando no mundo, guiando, ensinando e consolando os seguidores de Cristo. Blasfemar contra o Espírito, portanto, vai além de meras palavras imprudentes. Trata-se de uma rejeição contínua e consciente à sua presença e obra. E Jesus nos alerta sobre a gravidade desse fato. Você enxerga o Espírito Santo? Pergunto, você enxerga o Espírito Santo? Enxerga sim. Olha do lado.
Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha nos olhos dele. Tem medo não, não morde não, irmãos. Vocês têm medo de olhar uns para os outros. Não morde não, só em casa só que morde. Aqui ninguém morde ninguém não. Quando você olha no olho do seu irmão, você vê o Espírito Santo habitando dentro dele. Quem sobe aqui para falar, não vem aqui falar de qualquer maneira. Hoje eu estou falando calminho, suave, que até para me poupar, me economizar. Foi difícil subir aqui hoje. Faz 2 domingos que eu tento subir aqui e não consigo. Hoje, o Senhor deixou eu subir. Primeiro domingo, o pastor Nilo que pregou e pregou com excelência. Que palavra maravilhosa. Segundo domingo, foi o pastor Dirceu que pregou, que palavra maravilhosa. E eu digo, quem é controlado pelo Espírito de Deus não tem o ímpeto de pregar, porque pode ser que pregue, pode ser que não pregue. Porque quando nós subimos aqui, não somos nós a falar. É o Espírito Santo a falar através da nossa boca. Você não veio aqui para me ouvir. Você não vem aqui para ouvir o pastor Samuel. Você vem aqui para ouvir o recado de Deus para você. E Deus utiliza das nossas bocas para falar. Ele se utiliza de nós, meros mortais, para comunicarmos a sua palavra. Nós somos alguma coisa? Cristo em nós é a esperança da glória. Mas eu te digo uma coisa, que quando nós estamos revestidos do poder de Deus para falar, seja um pastor, seja um diácono, seja um líder de departamento, todos nós temos que estar investidos de autoridade, revestidos do Espírito Santo para falar. Eu te digo uma coisa, tome cuidado. Porque a gente não sobe aqui para dar recado pessoal. Eu tenho temor quando subo aqui. A gente sobe aqui para transmitir esta palavra de vida. Transmitir o sopro do Espírito Santo a você que está morto, para que seja ressuscitado, para que nasça de novo. Transmitir a glória de Deus sobre a sua vida, para que você seja pleno, para que você seja cheio, e saia daqui regozijante, cheio do Espírito Santo para uma semana de vitórias, para impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Domingo passado eu recebi uma palavra maravilhosa aqui. Eu estou fazendo um tratamento médico. E esse tratamento médico, ele me arrebenta, por assim dizer. O meu corpo, parece que é o meu corpo que controla, não é minha mente. Porque ele tem reações. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Um dia eu estou todo faceiro, andando para lá e para cá. E tem dia que eu não estou bem. Tem dia que só me apetece ficar na cama. E se deixar, até dormir o dia inteiro. Mas não posso dormir o dia inteiro. Porque se eu dormir o dia inteiro, meu corpo vai ter outras sequelas. Então eu tenho que levantar. Mas a palavra que veio para mim diz o seguinte: não liga para isso não. Não liga para isso não. Deus está no controle de tudo. E os médicos estão olhando para você e estão confusos. E a irmã que me disse isso não sabe de nada. Que o meu médico está totalmente confuso. Ele olha para mim assim dos pés à cabeça e fala: você engordou, né? Eu falei: engordei. Isso é sinal que o tratamento está fazendo efeito. Já são 2 anos de tratamento.
E eu costumo brincar que eu vou lá, tomo um quisuco, um tangue e volto. Como é que você explica isso? Como é que você explica uma pessoa ficar 9 dias em coma, diagnóstico de morte, 9 dias na enfermaria, diagnóstico de morte, e 2 anos e meio depois está aqui pregando? Como é que você explica isso? Como é que você explica o pastor Sérgio, Paulo Sérgio, teve um AVC com 40 e poucos anos de idade, e o médico falou para ele, você não vai falar mais. O homem não só fala como toca, e está ministrando aqui, mais bonito do que nunca. Uma filha linda, uma esposa linda, ministros do Evangelho, ministros da Palavra de Deus que sobem aqui e ministram com graça. Como é que você explica a Érica, que também teve um grave problema e está aqui ministrando a Palavra de Deus? Ministrando louvor, como é que você explica isso? Fôlego de vida soprado pelo Espírito Santo de Deus. Ó queridos, há anos nós falamos de uma obra de espanto e de assombro neste lugar. Há anos. E esta obra de espanto e de assombro está sendo realizada dia após dia. Há momentos em que o Espírito Santo vem como uma onda gigante. E quando a gente vê esta onda gigante, um cai daqui, a Norina começa a dar risada sozinha, parecendo uma maluca. Uma velha com 80 anos aqui rindo à toa. Rindo à toa. E cai aqui assim. Outro dia ela caiu aqui, que se ela tivesse normal caindo daquele jeito, ela se esborrachava todinha. Não levantava mais. O que é isso? Curas, pessoas sendo curadas instantaneamente, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Mas aí vem outras ondas e a coisa é mais suave. E a gente olha e diz, não está acontecendo um milagre. Não? Tem certeza? Se a gente contasse a lista de milagres aqui, irmãos, que acontece nessa igreja, vocês ficariam espantados. Eu sou um milagre. Pastor Sérgio é outro milagre. Érica é um milagre. Quem mais? Ah, tem tantos milagres aqui. Pastor Nilo é um milagre. Está ali outro milagre. Quem já experimentou milagre aqui, levanta a mão nesses tempos agora. Fica com a mão levantada. E quem está na frente, olha para trás. Olha quanta mão levantada. Fica com a mão levantada, não abaixa não. Está com vergonha por quê? Olha quanto milagre aqui. Que tal você gravar o seu milagre no WhatsApp e mandar para o pastor Samuel? Ó, pastor, aconteceu isso. Não é que a gente anda colocando fé em milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. Mas ao ouvir falar dos milagres aumenta a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E milagre não é palavra de Deus? Ó o milagre sentado ali, ó. Gordinho, bonitinho, com um filhão lindo, uma esposa linda. Olha lá o milagre, ó. Era para ser um bandidão. Mas está aí, um homem de Deus, enfermeiro de primeira, qualificado, um profissional de mão cheia, uma bênção, um pregador exímio. Ó. Não é milagre? O que é isso? Obra do Espírito Santo de Deus. Será que você poderia abaixar sua cabeça agora? Fechar os seus olhos um pouquinho e agradecer a esse Deus maravilhoso que habita dentro de nós. Agradecer a Deus por essa palavra.
Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele fez nesse ano de 2024. Hoje é o último culto de 2024. E eu queria convidar o pastor Samuel para vir aqui, fazer essa oração conosco. Agradecendo a Deus por esse ano que passou, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pelas viagens todas que Ele fez esse ano e voltou em todas. Viu muitos acidentes de trânsito, mas o Senhor o livrou de todas. E está aqui conosco. Agradecer pelo nosso pastor Dirceu, pela irmã Ruth, que aos 86 anos de idade está aqui firme e forte, pregando o Evangelho. Agradecer a Deus, porque as nossas necessidades foram supridas pelo seu poder. Não faltou o pão de cada dia, as contas foram pagas, o aluguel foi pago, a casa nova foi paga. E o Senhor tem suprido as suas necessidades. Agradecer a Deus pela sua saúde, que você passou um ano inteiro e não foi ao hospital. Agradecer a Deus até mesmo pela enfermidade, porque na enfermidade Ele está manifestando o seu poder, como está manifestando na minha vida, e eu agradeço a Deus por tudo. Agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, misericordioso, longânimo, benigno, e a sua fidelidade dura para sempre. Agradecer a Deus pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Agradecer a Deus porque você ainda tem pais, pais que se importam com você. Agradecer a Deus pelos seus irmãos. Agradecer a Deus pelo nosso pastor, pela sua esposa, o pastor Samuel, sua esposa Adriana, pela sua família, por ele ter aceito esse desafio em 2024 de pastorear essa igreja, que não é fácil, é desgastante, mas o Senhor é com ele. E quem sabe, até pedir perdão, porque em determinado momento você não deu glória a Deus pela sua obra. E quem sabe até tenha reclamado demais. Senhor, me perdoa, porque eu reclamei demais. E eu me esqueci que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amado Senhor, nós finalizamos esse ano com o nosso coração cheio de gratidão. Primeiro, porque antes a gente ouvia falar do Senhor. Antes nós andávamos ouvindo falar sobre um Deus. O Deus dos crentes, o Deus dos religiosos, o Deus das igrejas, o Deus dos fanáticos. Mas hoje, nós podemos andar contigo, porque somos tabernáculo do teu Espírito, porque somos morada do Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado por mais essa manhã. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos capacitou. O Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem zelado por ela. E, Senhor, essa igreja, ela é só sua, ela te pertence. Todos nós aqui, Senhor, estamos à sua disposição. Temos ministérios e cargos diferentes, mas é para ti, tudo que nós fazemos é para ti. E nós te agradecemos, Senhor, por confiar em nós, apesar de nós. Apesar, Senhor, das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros.
Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, vai trabalhando com a gente, vai trabalhando, vai ajustando, vai ensinando, vai aconselhando, como hoje. Quantos e quantos conselhos foram dados hoje, nos capacita, Senhor, a ouvir, não sermos, Senhor, víboras surdas, não pegarmos, Senhor, essas palavras e dizermos, essa aqui é para o meu colega, essa aqui é para o meu irmão, essa aqui é para a minha família, para alguém de lá, mas que nós possamos, Senhor, pegar essas palavras para nós e dizer, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, eu quero mais intimidade contigo. Que nós possamos nessa manhã sair daqui dizendo, Senhor, como eu quero andar mais perto de Ti, no sentido de ser mais íntimo, de ouvir mais, de receber mais direção Sua, de compreender mais a Sua palavra, de ter mais clareza, mais revelação, de ter mais unção e mais poder do Teu Espírito. Nós precisamos mais de Ti como igreja, Senhor. Nós precisamos mais de Ti como pessoas. Nós precisamos de Ti para tudo na nossa vida. E não tem, Senhor, como dirigir uma igreja, não tem como ter uma igreja, Senhor, sem o Teu Espírito Santo se movendo nela com poder, com unção e com autoridade. E é isso que nós mais desejamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós uma porção nova, uma porção maior. Nós Te agradecemos por tudo que nós já experimentamos da Sua parte, por todo o derramar do Teu Espírito, por toda a unção já derramada, por todos os milagres, por todo o poder que já foi manifesto aqui. Mas nós cremos que o Senhor tem coisas novas para nós. Nós cremos que, Senhor, Tu tens muitas coisas a revelar ainda para nós. E nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, neste último domingo do ano, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, usa as nossas vidas com mais poder, com mais unção, com mais autoridade, com mais intrepidez, com mais revelação do Teu Espírito. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, sobre os nossos ministérios. Vem, Senhor, sobre as nossas casas. Vem, Senhor, sobre a igreja. Dá, Senhor, as estratégias que nós precisamos. Nós fomos implantados aqui, Senhor, com propósitos muito claros e muito certos. A igreja foi instituída aqui, Senhor. Muitas coisas já aconteceram, muitos levantes já ocorreram, muitos já tentaram destruir lá. O inferno já tentou destruir, mas é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pela Sua infinita misericórdia nós estamos em pé. E nós queremos, Senhor, deixar todo o embaraço. Nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós tiremos os nossos olhos das dificuldades, que nós tiremos os nossos olhos das circunstâncias, que nós tiremos os olhos daquilo que bloqueia a nossa fé e possamos olhar para Jesus e seguir a carreira que Ele nos chamou para seguir, correr a carreira que nos está proposto. Nenhum de nós fomos chamados para ficar sentado nesse banco. Nenhum de nós foi chamado sem nenhum propósito. O Senhor tem plano específico para cada um de nós. E eu quero estar no centro da Sua vontade. Eu sei, Senhor, que muitos aqui querem ser canais de bênção nessa terra. E seja revelado em nossos corações o Seu desejo, os Seus propósitos. O centro da Sua vontade seja revelado em mim, seja revelado em nós, e que 2025 nós façamos diferença no Parque América.
Olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, mas o Espírito revela, o Espírito revela. E nós pedimos, Senhor, revela a cada dia aquilo que nós não experimentamos, aquilo que ainda não vimos, aquilo, Senhor, que ainda não chegou até nós. Revela, Senhor, revela a sua vontade. Dá-nos, Senhor, os passos corretos a caminhar. Dá-nos, Senhor, os caminhos, as diretrizes, as estratégias para nós seguirmos em vitória nesse ano que entra. Te louvamos por chegarmos até aqui. Te louvamos pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, longanimidade para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esses milagres aqui, ó. E tantos outros. Somos frutos, Senhor, do teu milagre. Onde a medicina se confunde, aonde, Senhor, as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, não conseguem fechar um diagnóstico, porque o médico dos médicos está sobre as nossas vidas. O Senhor dos senhores está sobre a nossa vida. O Rei dos reis está sobre a nossa vida. E não há coração endurecido e ele não possa trabalhar. Não diga para ele ou para ela, não tem mais jeito, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis naquele que crê. Olhe com fé para a sua família. Não aceite mais a derrota. Não aceite mais essa circunstância. Não aceite mais o que está vivendo a sua casa. Olhe para o autor e o consumador da nossa fé e diga: Senhor, eu profetizo sobre a minha esposa. Ah, se for o seu marido, profetizo sobre o meu marido. Ah, Senhor, eu profetizo sobre esse filho, sobre essa filha. Eu profetizo sobre a vida deles, porque é maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Profetize sobre os seus negócios. Há poder nas suas palavras. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Então há poder nas suas palavras. Profetize no seu lar. Profetize nos seus negócios. Profetize no seu emprego. Profetize sobre a sua saúde. Profetize sobre tudo que está em sua vida e que precisa de transformação, porque o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos capacita. Ele tem o poder criador, ele tem o poder sarador, ele tem o poder transformador. Então se levante nesse momento e começa a profetizar sobre as áreas da sua vida que precisam de restauração. Diga: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu creio, e profetiza sobre essa situação. Profetiza agora, levanta a sua voz e diga: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha casa. Levanta-te, homem, levanta-te, mulher, na força do Espírito Santo de Deus, e profetiza contra as circunstâncias que os seus olhos veem. Diga: você não aceita mais essa circunstância, e o Espírito Santo que habita em ti, ele te capacita a profetizar sobre este vale de ossos secos. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Senhor, por acaso esses ossos podem voltar a viver? E o Senhor disse: tão somente profetiza sobre ele, tão somente profetiza sobre este vale, tão somente profetiza. Saia da sua boca palavras de poder, saia da tua boca palavras de autoridade. Profetiza sobre esses ossos.
Porque cada osso vai começar a encontrar o seu osso. Cada osso vai começar a encontrar o seu lugar. Cada esqueleto começará a ser formado, juntado, restaurado. Porque o poder do Todo-Poderoso está aqui, está na sua vida, está em ti. Profetiza sobre o vale de ossos secos. E os ossos vão começar a encontrar cada osso o seu osso. As coisas começarão a entrar em seus lugares corretos. Vai começar a nascer músculo, vai começar a nascer carne, vai começar a nascer tendões, vai começar a nascer nervos. O poder de Deus está em sua vida, o poder de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Um grande exército está se levantando deste vale de ossos secos. Um grande exército se levantando, um grande exército se levantando, porque o poder do Altíssimo está na igreja, o poder do Altíssimo está na igreja. Você é templo dele, você é morada dele, você é autoridade dele nessa terra, o poder dele está em ti. Usa a sua boca, vamos usar as nossas bocas para profetizar o poder de Deus. Hey. Oh. Todos os pastores, por favor, venham aqui à frente. Todos os pastores da igreja, venham aqui. Se os diretores de departamento, escola bíblica, diáconos, venham aqui também, por favor. Outros departamentos, os diretores de departamento, não os diáconos, os diretores, venham aqui à frente. – 2025 é só uma mudança no calendário para nós. Mas o que Deus vai fazer nessa igreja, nesse ano que vem, vai ser necessária a unidade dessas pessoas que estão aqui. A Renata está representando todos os diretores de departamento dessa igreja. Muitos estão viajando nesse momento, férias, mas a Renata vai representar todos eles. Eu queria que vocês dessem as mãos aqui à frente. Deem as mãos. Aqui, deem as mãos aqui. Fecha aqui o pastor Francisco, vem mais para cá. Dá a mão para o pastor Dirceu. Eu queria que a igreja levantasse as mãos para essas pessoas que estão aqui. Porque esse time que está aqui à frente tem uma grande obra a ser feita nesse ano de 2025. Como Neemias, tem muros a serem restaurados, tem uma cidade para ser restaurada. Há uma grande obra a ser feita. E a unidade entre nós vai ter que ser verdadeira. Não é uma unidade fictícia, não, uma unidade verdadeira. É entre os pastores e os diretores de departamento. E pelo que virá,
Leandro, vem aqui. Eu vou pedir que você ore por esse time, como igreja. Você representando a igreja, você estará representando toda a igreja. Enquanto a igreja de mãos levantadas para cá, Leandro vai orar como igreja, por nós, para que a unidade seja verdadeira, o amor entre nós seja verdadeiro, o respeito entre nós seja verdadeiro, e que o Senhor tenha liberdade de agir entre nós, para a obra que Ele quiser fazer. Uma grande obra de espanto e de assombro, que vai ser realizada nesse lugar. Eu queria que o Leandro estivesse do lado do pastor Samuel, e a partir dali, que ele é o anjo dessa igreja, a unção de Deus vai fluir sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, queremos nesse momento agradecer, ó Deus, por esse tempo, por essa igreja, por esse lugar, por cada um desses irmãos que aqui está, ó Deus, em nome de Jesus. E como igreja, Pai, nós clamamos, ó Deus, pela saúde da nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um desses ministros, ó Deus, a partir da vida do Samuel, do pastor Disseu e de toda a nossa diretoria, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa enchê-los, ó Deus, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, trazendo, ó Deus, sobre cada um deles uma palavra rema, restauração, transformação, vida, em nome de Jesus, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por essas vidas e bendizemos, ó Deus, o Teu nome, por cada um deles, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Samuel, a vida do pastor Paulo, ó Deus, do Sérgio, em nome de Jesus, a vida do pastor Disseu, ó Deus, do pastor Francisco. Deus, nós declaramos cada um desses nomes, a vida do Rodrigo, ó Deus, da Renata, em nome de Jesus, do Osvaldo, Pai, em nome de Jesus e de cada um dos nossos irmãos que estão aqui na linha de frente, desde a limpeza deste lugar, ó Deus, da manutenção, em nome de Jesus nós clamamos o Teu socorro e bendizemos o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Deus, haja sobre a vida deles, ó Deus, transformação, ó Deus, que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito, transformados pela Tua palavra, transformados, ó Deus, pela Tua presença real, e que nós não sejamos simplesmente, ó Deus, ministros labaredas de fogo dentro deste lugar, mas que nós possamos andar, ó Deus, em qualquer lugar, ó Deus, aonde quer que nós fomos, ó Deus, ou estejamos, nós possamos, ó Deus, ministrar a Tua palavra, ministrar o Teu Espírito, alcançar vidas para o Teu reino, alcançar vidas, ó Deus, para a vida eterna, em nome de Jesus, e que a nossa igreja esteja a partir de hoje habilitada para toda boa obra, em nome de Jesus, ó Pai, enche cada vida que aqui está, cada irmão que aqui está, ó Deus, acende o fogo, ó Deus, do Teu Santo Espírito, um fogo de transformação, de restauração, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um possa sentir, ó Deus, a Tua presença e viver o Teu reino estabelecido. Nós fomos chamados para uma boa obra, chamados para o Teu reino, chamados pela Tua graça, em nome de Jesus, ó Deus, e toda palavra contrária contra a Tua igreja, contra a Tua casa, contra os ministérios, nós declaramos a partir de agora, caídos em nome de Jesus, quebrada toda a ordem de maldição, em nome de Jesus, toda palavra contrária, ó Deus, contra a vida um do outro, nós declaramos agora
cancelada em nome de Jesus. Toda palavra de amargura, em nome de Jesus, eu ordeno agora, bata de retirada deste lugar, bata de retirada desse ministério, em nome de Jesus. Toda divisão, toda confusão, em nome de Jesus, toda palavra maldita, nós ordenamos agora como igreja, bata de retirada, em nome de Jesus. Que nós sejamos unidos, que nós sejamos transformados, que nós sejamos restaurados. Toda divisão dentro de casa, toda divisão dentro do ministério, nós ordenamos agora transformação, bata de retirada. Todo espírito de morte nós ordenamos, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos cura sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre as nossas casas, em nome de Jesus, sobre os nossos velhos, que a tua palavra declara que eles serão viçosos e darão muitos frutos, em nome de Jesus. Que os nossos jovens, ó Deus, possam ter visões, ó Deus, ter o teu reino estabelecido dentro de si, em nome de Jesus. Pai, nós não fomos ensinados sobre placa, nós não fomos ensinados, ó Deus, sobre religião. Nós aprendemos a tua palavra pura e única, em nome de Jesus. E sobre essa palavra nós decidimos, ó Deus, que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos: seja o teu reino estabelecido em nós, através de nós, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja o teu reino estabelecido, em nome de Jesus. Que não haja religiosidade, que não haja divisão de placas, que não haja divisão de ministérios, que não haja o melhor ou o pior, mas que haja o teu reino unido, estabelecido neste lugar e onde quer que for. Em nome de Jesus, a igreja está habilitada a vencer, a proclamar, a declarar, a decidir, em nome de Jesus, como reino, como vida e como liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por este lugar, obrigado, ó Deus, por esse ministério. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Obrigado, ó Deus, porque eu fui alcançado pela tua palavra. Obrigado por cada uma dessas vidas que foram alcançadas. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor alcançou as nossas vidas. O Senhor alcançou os nossos corações, o nosso entendimento. E nós sabemos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nenhuma palavra voltará vazia, nenhuma palavra voltará vazia, antes ela cumprirá no que ela foi ordenada, em nome de Jesus. Obrigado pelas nossas casas, obrigado pelos nossos trabalhos, obrigado, ó Deus, pela provisão de cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por cada cura. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso para conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.